aula de hoje é a respeito de pequenas armadilhas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua construção, né? A sua maneira de utilizar enquanto abertura de jogo e também a defesa dessas pequenas armadilhas. Lembrando que o que é, na verdade, a armadilha, né? Ela é um artefato, uma tática utilizada para prender, ou capturar, ou causar algum dano a um ser ou alguma coisa. Muitos também classificam como um artifício traiçoeiro, de que alguém se serve para enganar outro, uma espécie de criar em uma armadilha. Elas podem ser objeto, como gaiola, buraco, e também pode ser metafórico, na forma de simulação e um diálogo, por exemplo. Existem vários tipos de armadilha, tanto para a caça de animais irracionais, como também para o ambiente real, diário da sociedade, que deve se conhecer e se precaver, como armadilha financeira, armadilha do consumo, armadilha da mente e outros tipos de armadilha. Só para o entendimento do que é uma armadilha. No xadrez, a armadilha ela faz parte do contexto do jogo, né? O xadrez ele é feito de vários jogos estratégicos, entre eles alguns que envolvem as ciladas e erros. Só existe o vencedor se o seu adversário cometer mais erros, né? Se os dois cometerem os mesmos tipos de erros, há um empate. Então, e como é que se cai nos erros? Às vezes os erros são proposital e outros erros são feitos por meio de ciladas. No xadrez, nessas armadilhas, é comum não utilizar durante ela. O truques de armadilha do xadrez sempre chamou a atenção e interesse dos fãs do xadrez, desde o seu início, né, do jogo. Existem no xadrez diversas armadilhas, e algumas são conhecidas como pequenas armadilhas, também como cilada, por ser construída e finalizada com poucos lances, conforme o erro do oponente, como por exemplo, partida finalizada em apenas 2 lances, ou 4, ou 7, 12 e assim por diante. Existe uma certa resistência e crítica no ensino prematuro das pequenas armadilhas. Os professores às vezes discutem e debatem os prós e os contras de ensinar as pequenas armadilhas para os seus alunos. Porque cria-se interesse neles por desenvolver raciocínio ou trabalho para partidas curtas, não aquelas partidas longas, mais pensadas. Mas há uma necessidade de compartilhar. Não vou dizer que não ensino isso para os alunos. Tem que ensinar porque faz parte do contexto da aprendizagem, né? Mesmo porque numa competição, uma pessoa cair numa armadilha de 4 movimentos ou de 2 movimentos passa a ser algo frustrante, né? Então é preferível deixar os alunos preparados para que existam as armadilhas, mas evitar de usar. Quais são essas pequenas armadilhas? O sucesso das pequenas armadilhas ocorre conforme o erro do adversário, isso é claro. Se você montar uma armadilha e seu adversário entender que ela existe e não cair, não tem como, né? Ele tem que cometer um erro. Ao aplicar, quando aplica, o jogador deve conhecer todo o plano de jogo. Faz-se a armadilha, se não der certo, ele consegue se recompor e transformar aquilo numa partida diferente. Eu vou apresentar algumas delas mais comuns, embora tem vários. Eu vou mostrar para vocês o mate do louco, que é um mate mais rápido e surpreendente do xadrez, né? Sem nenhuma explicação. Não existe uma explicação de onde surgiu esse mate. Existe o mate do pastor, que é uma história sobre um desafio de um rei com um pastor de ovelhas. O rei desafiou um pastor e diz que se jogando uma partida de xadrez, isso é uma lenda. Se ele perder, ele seria degolado, mas se ele ganhasse, ele ganharia toda a montanha. E ele não esperava que o pastor sabia jogar xadrez e ganhou do rei em 4 movimentos. Existe também uma dama louca, muita gente chama de mate da louca. É uma variante do pastor, que muito descuidadamente acaba caindo, né? Também vou explicar para vocês. Tem também um mate que eu acho super interessante, que é o mate do Legal, proveniente do jogo do francês Kermur de Legal. Ele é mais desenvolvido, mais bem construído. Existe também uma variante da Rui Lopes, é muito arriscada, mas também dá certo.
que chama-se vara de pescar. Outra armadilha que vou apresentar para vocês é Blackbird Shilling, ou conhecido como Gambito Caustic. É uma variante da italiana, faz uma referência ao servo Borislav Caustic. Também uma outra que eu vou explicar, que é uma variante da Ruy Lopes, a variante Bird, que deriva-se do grande mestre inglês Henry Bird. Existem várias, é preciso, como disse, das aberturas. Pequenas armadilhas e armadilhas também é um terreno super árido. Tem que estudar e tem que estar sempre revendo, relendo, para que ocorra isso e coloque isso dentro de uma partida. Eu confesso que eu utilizo muitas dessas armadilhas e geralmente estudo, me preparo e quando vou para o jogo consigo aplicar algumas armadilhas. Ok? Vamos ver? Bom, vamos lá então falar sobre as pequenas armadilhas, né? A primeira delas é o mate do louco. O mate do louco, como eu disse, vou repetir, é um mate em 2 movimentos, com 2 lances, termina a partida. É claro, retornando, pequenas armadilhas só ocorre quando o adversário não a conhece. Se o adversário conhecer, dificilmente você consegue aplicar. O mate do louco, confesso que eu nunca vi alguém aplicar. Eu sei que da existência por meio de estudos, né, por meio de livros, mas presencialmente eu nunca vi alguém aplicar. Mas é bom saber que ela existe. Começa-se pelas brancas cometendo o erro, jogando peão em F4, né? As pretas joga-se peão em E6, logo em seguida as brancas joga peão em G4. Esses 2 peões aqui é o erro. Logo em seguida as pretas joga a dama em H4, dando checkmate. Prontinho. Esse é o mate do louco. Dificilmente alguém faça esse movimento, mas se ocorrer, aqui está o mate do louco. Bem fácil. Por que é o mate? Porque não tem como fugir, né? A única casa de saída do rei seria essa. E essa casa não tem como proteger, né? Cavalo não protege, torre não protege, bispo não protege. E os 2 peões que seriam de proteção estão aqui à frente. Portanto, mate. Ok? O outro, o mate do pastor, que é comum utilizar isso em competições escolares. Eu vi muitos alunos, muitas crianças aplicando. Adulto é muito difícil, né? Porque quem já joga xadrez é muito difícil. Mas criança, iniciante no xadrez, adoram aplicar isso. A abertura é normal, olha só. Eles saem de peão de rei, né, E4, E5, e logo em seguida a branca começa a preparar o mate. Joga-se o bispo aqui em C4, apontando no peão frágil, nesse peão frágil. As pretas ingenuamente não sabem o que está ocorrendo, faz esse movimento pensando na defesa do peão de centro. A branca espeta dama aqui em F3, fortalecendo o ataque no peão frágil. A preta continua não entendendo o que está ocorrendo, joga-se esse peão aqui. E em seguida, a dama desce e aplica o checkmate. Percebe que essa casa aqui, o rei não consegue vir, porque a dama também ataca. O rei não consegue capturar a dama, porque o bispo está apoiando. Esse é o mate do pastor. Existem algumas maneiras de aplicar, né? Tem gente que aplica de outra maneira, tem gente que faz isso aqui, ó, né? Bispo, né? E aí joga-se dama aqui, é a mesma coisa na hora, tá? Do mesmo jeito, tanto aqui como aqui, o ataque é no peão frágil, que nós chamamos de peão fracote. Como é que defende sobre esse mate do pastor? Ele é muito fácil, tá? Por isso que é bom saber aplicar e saber defender. Olha só. Percebeu que o bispo já caiu aqui em C4? Já observa que ele está querendo vir nessa casa? Você tem várias maneiras de defender. Por enquanto não está montado ainda o mate do pastor. Ele só é montado quando essa dama sai.
Mas tudo bem, então você pode aqui abrir suas peças, pode jogar cavalo aqui. A partir do momento que essa dama é espetada aqui em F3, indicando que vai atacar o seu peão de F7, aí você começa a se preocupar numa defesa. Existem vários. Você pode colocar cavalo aqui, que defendeu, né, está à frente do peão. Você pode fazer isso aqui, essa cadeia aqui de peões, também fortalece esse peão e a dama não consegue mais. Você pode colocar cavalo aqui, porque se caso a dama venha até aqui, esse cavalo captura a dama. Existem várias maneiras. Eu parto do seguinte princípio: a partir do momento que o meu adversário mexeu na dama, também me dá o direito de mexer a minha. Prontinho. Não vai para lugar nenhum mais. Por que eu prefiro colocar a dama aqui? É claro que alguns não, né? Tem outros que não preferem não. É que quando se coloca a dama aqui e você faz uma defesa de cavalo, esse peão pode forçar e distraidamente capturar o cavalo. Olha só, prontinho. O cavalo já foi, não tem mais. Se você deixou chegar aqui, esse cavalo aqui praticamente perdeu. Ah não, eu vou salvar o cavalo. Salvou o cavalo, perdeu novamente, tá bom? A mesma coisa quando faz isso aqui. Esse peão começa a espetar, ele começa a vir, né? Olha só, vamos colocar aqui que ele jogue, opa, perdão. Jogue aqui, prontinho, ó, novamente. Esse cavalo que estava para defender essa casa, acabou perdendo. Ele vai ter que sair daqui. Saindo daqui, leva o mate, olha. Leva o mate também. Tem muita gente que prepara ele dessa maneira. Então, não é, eu acho que é perda de tempo você fazer uma defesa jogando qualquer outra peça. Há quem acha que não, né? Então, eu prefiro defender do mate do pastor, simples assim. Espetou dama? Ok, então vamos ver. Prontinho. Não tem mais como. Né? Não tem mais, esse peão está fortalecido e o mate do pastor acabou esquecendo. Ok? Vamos ver um outro. Dama louca, né? Muita gente fala que é dama louca, outro fala que é mate da louca. É comum também, são as brancas, tá? Sempre as brancas, olha aqui. E4, E5 e logo em seguida o adversário coloca a dama em H5. Aqui, ó, ameaçando esse peão, né? E também uma ameaça no peão frágil. Ele pode daqui em diante, por exemplo, se a preta não perceber, ele força essa ameaça no peão de centro e a preta não percebe, ela faz isso aqui, ó, atacando a dama, né? Só que aqui é um erro. Fazendo isso aqui, dá o direito dessa dama atacar o rei, né? Não tem como, vai ter que defender, ou o bispo, ou dama, mas cai uma torre inteirinha. Você viu? Vamos ver que ele jogou dama. Prontinho, já perdeu uma torre. E se bobear, né? Vamos supor, tem um cavalo aqui sendo ameaçado. Vamos supor que eu tire o cavalo daqui, né? Aí tudo bem. O correto seria tirar o cavalo. Mas perdendo uma torre, praticamente debilita toda uma partida, né? Toda uma partida. Ok? Também é fácil. Como é que eu defendo de dama louca? Muita gente aqui, jogou aqui, muita gente faz isso, né? Porque aqui já é uma defesa em cima do peão. Só que aqui ele vai querer desenvolver bispo e forçar o ataque no peão frágil, né? Minha condição de defesa é dama. Coloco a partir do princípio de que ele mexeu a dama, me dá o direito também de mexer a minha. Prontinho, ele não vai a lugar nenhum. E pior, feito aqui, os ataques em cima da dama começam a acontecer. Olha só, estou atacando a dama, ele pode vir para cá, né? Ele pode vir para cá, tem que tomar um certo cuidado, porque aqui pode fazer essa situação. Vamos supor que ele faz isso, olha, outra ameaça na dama,
e assim por diante. Você faz a dama dele voltar aqui na base dele. Ok? A outra, que é o vara de pescar, a mate do legal. Mate do legal é também as brancas, você está percebendo que até agora é a abertura das brancas e as brancas levam para as pequenas armadilhas. Mate do legal, E4, E5, cavalo defende, cavalo ataca, cavalo defende, bispo, peão frágil, ele abre aqui, né, já liberando esse bispo, a branca joga aqui, bispo espeta, espetando aqui, ó, cravando esse cavalo, porque daí eu não posso tirar esse cavalo, senão eu perco a dama, e aqui que está a armadilha. O que acontece? A branca sai com o cavalo, dando a dama para as pretas. E a branca tem que pensar bastante. O ideal aqui seria a captura do cavalo. Se por acaso a preta ser gananciosa e capturar a dama, ele vai perder a partida. O bispo captura peão em F8, F7, perdão. Rei não pode capturar bispo porque está protegido pelo cavalo. A única saída é aqui, porque essa casa também pertence ao cavalo. Rei vem até aqui e logo em seguida, checkmate. Vamos ver? Olha, esse cavalo ataca essa casa, esse cavalo ataca essa casa, bispo ataca essa casa e bispo ataca essa casa. Rei está preso. Rei está preso. Esse aqui é o mate do legal. Vamos ver o outro. Vara de pescar. Agora começa então a situação das pretas, né, prepararem o mate em defesa, preparam o mate em cima das brancas. A abertura acontece de uma forma normal. É uma Rui Lopes, né, colocar uma italiana ou uma Rui Lopes. Ele coloca aqui, né, tem que defender, defende de cavalo, sai de peão e logo em seguida a branca faz um roque, que eu acho aqui já pode aplicar a vara de pescar, porque percebe-se que o roque é meio prematuro. Eu tiro então esse cavalo aqui, jogando já na base do meu adversário, e incomoda, né? Esse cavalo começa a incomodar, ele vai atacar o meu cavalo. Eu deixo esse ataque. É uma variante, um gambito estranho. Eu entrego o cavalo para ele. Se por acaso as brancas capturarem o cavalo, praticamente vai cair na vara de pescar. Branca capturou, peão captura peão, as brancas estão ganhando um cavalo. Só que agora estou ameaçando o cavalo dele, que vai tentar fugir, não é? Tentou fugir, ameaçando o peão. Aqui você joga a dama e tendo nessa coluna duas peças, torre e dama. Logo o mate está quase próximo, olha só. Próximo movimento, ele vai tentar fugir daqui, né? Ele vai jogar um exemplo, perdão. Ele vai jogar peão aqui. Se ele jogar peão aqui, você joga peão aqui, prontinho. O cavalo está mais que preso, né? Está mais que morto. Aqui ele não tem mais saída, né? Para onde ele vai? Se ele tentar vir para cá, aqui é do peão. E aqui morreu. Ele teria uma outra saída, ele poderia até tentar jogar aqui, né? Se ele jogar aqui, aqui tem um cavalo. Olha só, tomando conta dessa casa. Se ele jogar aqui, não tem mais jeito, né? Para onde ele vai pensar em ir? Ele vai jogar o que mais? Aqui já morreu, olha. Próximo movimento, qualquer movimento que ele fizer, ele está totalmente preso. Vamos supor que ele faça isso. Opa! Vamos supor que ele jogue torre aqui. Cheque, veio para cá. Prontinho. Mate. Esse é a vara de pescar que é perigoso, né? Se por acaso
ele tomar seu cavalo e fazer uma proteção, né? Porque olha só a vara de pescar. Vamos supor que ocorra, como é que defende da vara de pescar? Ela é muito simples. Joguei aqui, joga-se aqui, aqui, joga esse bispo aqui. Peão, ele faz o roque. Olha só. Aqui é não capturar. Se você capturar, perde a partida, né? Então deixa aí. E começa a seguir esse trabalho. Vamos supor que ele vai ficar esperando. Ele vai fazer um outro movimento aqui, né? Cheque. Aqui não seria uma boa, né? Porque senão aqui você tem, olha, tira esse bispo. São composições, né? Aqui. Aqui já coloca a dama de lugar prontinho. Esse peão aqui, já pronto. Não tem mais, né? Não tem mais sentido. Esse cavalo começa agora a ficar muito fácil, né? Olha só. Aqui, esse cavalo vai ter que voltar, né? Porque senão ele vai morrer. Olha aí. Não tem mais sentido ele ficar aqui. Tá bom? Bom, a outra, o Blackbird Shilling, o Gambito Koski, que é uma variante da italiana. Aqui, aqui, italiana, aqui. Olha só. Capturou. Dama, chegue aqui, oferecendo esse peão de F7, que está totalmente atacado. As brancas não percebem que há uma armadilha, captura o peão, já preparando um duplo. Mas mal sabe a branca que tem uma armadilha muito forte aqui. As pretas capturam o peão, oferecendo a torre. Se por acaso a branca captura a torre aqui, a preta captura a torre aqui. Logo a preta faz isso aqui. As pretas capturam peão, dando um cheque. A única alternativa aqui é jogar bispo. Porque se jogar dama, o cavalo vai capturar a dama. Então, joga-se bispo, protegendo o cheque, e logo em seguida as pretas dão um mate afogado. Isso aqui é comum acontecer em jogos escolares, tá? Muito comum. Essa é a Blackbird Shilling. E a Bird? A Bird é parecida com a Blackbird Shilling, que é uma variante da Ruy Lopes. Olha aqui. Atacando o cavalo sai desse ataque e oferece um ataque no bispo. O ideal aqui seria também o cavalo branco capturar cavalo, mas geralmente muitos fazem isso aqui, já preparando o ataque do peão de F7. Aqui as pretas fazem isso, apoia o cavalo, oferecendo esse peão, né, que é do Gambito Koski, para as brancas. As brancas capturam novamente, olha só. Só que agora chama-se Bird. Um ataque aqui no cavalo, o cavalo entra, porque tem a mesma condição de duplo em cima das peças pretas. Olha que interessante. Acontece a mesma coisa aqui. Cheque. Aqui seria um mate. Poderia ter uma outra alternativa? Sim. Ele poderia fazer uma outra condição, uma outra situação. Aqui, eu acho que o único que eu vejo aqui seria a dama, né? Aqui, depois aqui. Mas as brancas acabam perdendo. Percebeu que as armadilhas só ocorrem quando existe o erro. Se não existe o erro do adversário, elas não ocorrem, não acontecem. Espero que tenha gostado. Tem muitas outras armadilhas que podem ser estudadas. E é bom saber da sua existência. Procure livros, procure alguns outros canais que também oferecem o ensino de armadilhas e estejam preparados para elas. Se gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal.
Até a próxima aula.